Boa noite aos amigos do canal Recanto Galo Doido. Hoje nós estamos aqui para fazer uma live entre as partidas do Galo, né? Nós não vamos falar de pré-jogo nem pós-jogo. Hoje o objetivo é abordar alguns tópicos aqui, né? O caso da demissão daquela moça que passou lá na Toca da Raposa, o caso da questão do Flamengo que tentou parar o campeonato, e depois também um colega, o Dr. Marcos, um advogado trabalhista, vai falar sobre essa questão jurídica dos novas ações judiciais que estão tendo contra os times aí, os jogadores de futebol pleiteando domingo remunerado e todas essas coisas a mais aí. Um absurdo, mas que ele vai tentar explicar do ponto de vista jurídico. Hoje aqui, só para iniciar aqui, nós vamos falar um pouquinho desse livro, né? Como toda live agora, como todo vídeo, eu sempre comento a respeito dessa questão desses livros que eu tenho sobre o Galo, né? E esse aqui é um livro que do autor é o Caio Duca, né? Ele fala sobre a conquista da Recopa e da Copa do Brasil em 2014, né? Então é muito interessante, é mais um livro assim com fotos e também com textos de cada partida, onde que ele coloca todos os jogadores, né? Toda a ficha técnica do jogo. É interessante ter isso na sua biblioteca aí sobre o Galo. Então vamos começar a falar aqui sobre a questão daquela moça, né? Não sou advogado dela, não quero simplesmente falar. É uma moça que, só resumindo o caso aqui, ela estava passando de frente à Toca da Raposa e por causa daquela campanha que o nosso adversário tinha lá, de arrecadar centavos para juntar milhões, né, e pagar dívidas, ela levou algumas moedas lá e quis dar ao segurança, né, para entregar alguém do Cruzeiro, né, logicamente com ironia isso, né, que ela estava querendo ajudar o Cruzeiro, mas ironicamente. O segurança ficou um pouco meio ressabiado, meio perdido, mas acabou que ele indicou o local onde que ela pudesse colocar as moedas lá numa mesa lá, e foi o que ela fez. E aí foi embora, né? Isso teve uma grande repercussão, com a pressão grande de diretores do Cruzeiro e de alguns setores da mídia e tudo. Inclusive a menina foi demitida, né? Da empresa dela, eu não sei onde que ela trabalha, mas acabou que ela foi demitida. Agora, eu acho isso uma grande hipocrisia, porque a torcida do Cruzeiro frequentemente já jogou milho lá em torno da Independência, falando que era para alimentar os frangos, né? E essas coisas todas. E isso é uma coisa natural, de brincadeira, gente. Futebol é, como o pessoal diz, é a coisa menos importante das mais importantes. Então, a gente não deve levar isso a ferro e fogo assim, né? O fato é que a menina perdeu o emprego dela e a diretoria do Cruzeiro, que deveria tomar ação sim contra aqueles baderneiros da torcida do Cruzeiro, que foi lá chutar o portão, inclusive chutando o símbolo do time, isso nada foi feito. Pelo contrário, abriu-se até as portas para conversar e tudo, né? Agora, quanto a pobre coitada que foi lá apenas fazer uma ironia, uma brincadeira, houve toda essa repercussão, né? Então, essa é a minha opinião sobre o caso dela. Outro caso que a gente tem que falar também é sobre o Flamengo, né, que naquela partida que ficou sem saber se ia ter ou não ter contra o Palmeiras, né? Então o que a gente tem que ver é uma grande hipocrisia do Flamengo, porque o Flamengo foi um dos times que mais pleitearam para o retorno do futebol, inclusive no Campeonato Carioca, foi um dos primeiros que reiniciou no Brasil, né? E ele foi contra quase todos os outros times lá que não queriam reiniciar ainda, né? E outra coisa, o Flamengo também, foi o primeiro que defendeu também o retorno da torcida, né? Com um percentual menor de torcedores no estádio, mas ele foi o primeiro que defendeu. Aí numa situação em que ele teve uma perda de grande número de jogadores por conta da Covid, o que ocorreu? Ele foi lá, usou a artimanha, né, de colocar outras, já que o clube não poderia entrar na justiça, porque não pode entrar na justiça comum, outras associações que entraram pleiteando o cancelamento do jogo, né? Veja bem, a questão de você cancelar um jogo não era só cancelar esse jogo. Se faz isso, a partir de então, todo jogo que tivesse 2, 3 jogadores que tivessem com Covid, teria que ser suspenso suas partidas. O Campeonato Brasileiro ia ficar inviabilizado, absolutamente inviabilizado, porque já está sem data. Onde que ia colocar essas datas daqui para frente? Então acho que a gente tem que ser um pouco menos hipócritas, viu, Flamengo? Sua diretoria. Vocês foram os que mais defenderam o retorno do futebol e também até da torcida. Então agora a gente sabe dos riscos. Os riscos eram inerentes. A gente sabe também que os jogadores, a maior parte deles vão contrair a Covid e vão ter sintomas leves, né? Mas vão ter que ficar afastados para não passar para outros profissionais. Então agora a gente sabe de todos esses riscos. Aliás, toda profissão, a gente sabe e é inerente os riscos que a gente tem. A gente tem que conviver com outras pessoas. Então vamos parar com essa hipocrisia, aceita jogar, nem que seja com os júniores. E assim que pode ocorrer com vocês, vai ocorrer com outros times. Porque no início do campeonato isso ocorreu com o Goiás, que é um time muito menos estruturado, com muito menos jogadores que vocês, e o Goiás foi obrigado a jogar. Então não era legítimo que o Flamengo não jogasse contra o Palmeiras, né?
E também agora no final aqui, depois dessa postagem minha, vocês vão acompanhar um vídeo curtinho de um colega meu, o advogado Dr. Marcos, que é advogado trabalhista, que vai falar sobre aquele tema daquela ação do Carlos César contra o Galo, viu? Então, pra cima deles, Galo. Não esquecendo que domingo, jogo 8h30 da noite contra o Vasco, né? Vamos torcer para mais uma vitória do Galo em direção ao título do Campeonato Brasileiro. Galo! Boa tarde a todos os meus amigos aí do canal Recanto do Galo Doido aí no YouTube, todos os inscritos, a meu amigo Cristóvão, todos os atleticanos aí. Eu sou Marcos, eu sou advogado, eu vou falar rapidamente das ações trabalhistas dos atletas de futebol, principalmente aquela que o Carlos César entrou ultimamente contra o Atlético, há pouco tempo. Né? O que o Carlos César está cobrando? Ele está cobrando um repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Parece até absurdo, mas não é. Por quê? A lei fala o seguinte, a Constituição, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Ou seja, pelo menos um domingo por mês, né? Segundo, a lei 605/49 fala a mesma coisa. Já a lei Pelé fala o seguinte, preferencialmente um dia após o evento, após a partida. Então há um conflito nas normas. Eu entendo que o juiz deve ponderar nesse caso, porque o atleta profissional, por ser um contrato específico, regido pela Lei Geral do Desporto, 9.615/98, que é a Lei Pelé, conhecida por todos, ela é a lei que rege, de fato, primeira mão, a questão do atleta profissional. Não só do jogador de futebol, dos atletas profissionais. Contrato bem específico. Então o jogador já sabia, ele não podia reclamar depois, no meu entendimento, né? Que ele tinha descanso em outros dias, às vezes tem mais um descanso, tem competições que aperta mais, mas tem precedentes aí no país, aquela ação lá do Paulo André, do Corinthians, que abriu um precedente, transitou em julgado, e possa ser que crie uma febre entre os jogadores de futebol que tem acionado os clubes.